Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e hoje no bate-papo nós temos uma convidada mais do que especial. Vocês provavelmente ouvem eu dizer mais que especial praticamente toda semana, mas essa de fato é mais que especial porque eu a acompanho desde o começo da Bicha da Justiça praticamente. A gente troca muitas figurinhas ali virtualmente e eu aprendo muito com ela quando o assunto é dupla maternidade, posicionamento em relação a parentalidades não heteronormativas, né? A minha convidada é mãe, é bom frisar que é mãe, tá? Lésbica, escritora sobre dupla maternidade e criadora de conteúdo sobre parentalidade não heteronormativa, formada em artes visuais pela FAAP, mestre em História da Arte pela USP, escreveu 2 livros, que são esses 2 livros que estão aqui na minha mão, tá? O primeiro deles é Mama, Relatos de uma Maternidade Homoafetiva, de 2019, e Maternidades no Plural, de 2021, e também Desmama, Memórias de uma Mãe com Outra Mãe. Também é palestrante institucional sobre sexualidade, identidade de gênero, maternidade, parentalidade e parentalidade. Mas antes de eu falar o nome da minha convidada, eu quero dizer que nós estamos no primeiro episódio da 2ª temporada do Pod Bicha. E se você não acreditava que a gente ia chegar na 2ª temporada, você se ferrou. Sinto muito. A gente chegou na 2ª temporada e agora a gente não vai parar mais, tá bom? Então a minha convidada é a Marcela Tiboni. Seja muito bem-vinda, Mar. Pô, eu que agradeço o convite, né? Eu ia fazer o E da 2ª temporada, passou. Poxa, então eu vou falar de novo. Esse é o primeiro episódio da 2ª temporada. Yeah! Seja bem-vinda, Marcela Tiboni! Yeah! Pronto, agora sim, devidamente. Agora sim. Perfeito, perfeito. Uma mãe sapatão, né, Marcela? Cara, com muito orgulho, né? E com muita dificuldade também. Chegamos aqui. Ah, isso é ótimo, isso é ótimo. Vou começar pelo começo. É sempre bom começar pelo começo. Também acho. Você é paulistana? Paulistana da Lapa, nascida por aqui. Olha, que interessante. Cresceu 100% em São Paulo. Nunca saiu daqui para morar. Saí quando eu tinha 7 anos, mas fiquei 2 anos no Rio Grande do Sul, aliás, nesse momento trágico. Morei em Caxias do Sul 2 anos, mas voltei aos 9 e daí não saí. Saí para morar um tempo na Europa, mas foi pouquinho. Mas São Paulo é a terra da garoa e a minha terra também. Muito bom, excelente. E quanto à sexualidade, assim, você foi uma criança sapatão? Essa é uma expressão criança viada, né? Mas aqui no nosso caso, você foi uma criança sapatão? Cara, hoje, olhando para trás, mas assim, 100% de certeza. Inclusive, às vezes me questionando, falando assim, nossa, será que eu poderia ter sido uma criança trans? Mas aí nos anos 80 era pedir demais, né? Sim. Que a gente pudesse olhar para isso. Mas fui uma criança sapatão de várias memórias, assim, de pequenininha. Eu lembro com 5 anos, eu estava sozinha, tinha um baú de fantasias, assim, na casa dos meus pais, e eu fazendo uma dança sozinha na sala, e minha irmã chegou e falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou me apresentando para as mulheres. E aí eu estava com um terninho, assim, caipira, um chapéu plástico, assim, amarelo também, de caipira, e a minha dança era correr pela sala, e eu subia no sofá e tirava o chapéu e cumprimentava as mulheres. Então, Sim. de pequena já tinha esse lugar de entender, assim, que o afeto, o desejo, o olhar era para outras mulheres também. Que massa, que massa. E aí você sai do armário com quantos anos? Demorou, hein? Foi com 20. Você passa a adolescência dentro do armário, mas você chega a se relacionar com homens? Namorei um homem dos 15 aos 18 anos. E, cara, é muito louco, assim, porque eu lembro... Eu adorava os filmes da Julia Roberts, aliás, hoje eu ainda acho ela gata pra caramba, não que eu gosto muito dos filmes. Eu mas, gosto. Eu assumo que eu gosto. Eu parei de assistir filmes porque eu tenho filhos. Então, assim, não encaixa esses dois Fs na minha vida. Então, no máximo é coisa da Disney, Marvel, Pixar. Se eu vi outro F, que é o Frozen, eu já vi 10 vezes. Mas o filme da Julia Roberts... E aí eu lembro que, cara, nunca encaixava esse romance da Julia Roberts, assim... Cara, borboletas no estômago. Nossa, minha vida de ponta cabeça. Eu namorei um cara, terminei, entrei na faculdade de artes...
que acho que foi um marco importante na minha vida, porque eu venho, além de uma família tradicional, de professores universitários, mas da área de exatas. Meu irmão também vai para a área de exatas, minha irmã se torna professora. Então, era uma família que falava muito pouco sobre qualquer outros assuntos que não fossem os assuntos tradicionais e mundanos e possíveis, né? Isso eu estou ali no começo dos anos 2000, entrei na faculdade em 2000. E quando eu entro na faculdade de artes visuais, eu começo a ver pessoas LGBT existindo, e existindo livremente, ali almoçando, trabalhando, convivendo, professores, diretor da faculdade, coordenador. Então, eu começo a entender que aquilo é possível. E aí, quando eu entro na faculdade, foi assim, em menos de um ano, falei, cara, eu vou precisar beijar uma mulher. E aí, quando eu beijei uma mulher, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a Julia Roberts. Assim, de falar, agora eu entendi. Agora todos os filmes dela fizeram sentido, não é possível? E aí eu entendo ali naquele momento, mas foi uma trajetória longa, assim, né? De começar a ficar com homens ali com 14 anos, até entender que isso era possível, porque eu não via possibilidade mesmo. Não tinha né? referências. Nossa, nesse final dos anos 90, até eu posso olhar e pensar, pô, já tinha Cazuza, Renato Russo, a Cássia Eller, mas ainda estavam muito fechados no campo da música ou no campo do teatro. Quase ninguém na TV falava sobre isso. Então, para mim, foi uma coisa complexa de entender e de me entender também, né? Porque eu acho que a falta de referência, ela é para os dois lados, para você conseguir aceitar e para você também, de alguma forma, acolher o seu entorno, porque para a família, para os amigos também foi um processo, não sei se hoje ainda é, porque o mundo mudou tanto, mas ali no final dos anos 90, começo dos 2000, era um processo Não mesmo. tinha qualquer referência na família, no círculo mais próximo ali dos amigos da família, Nenhuma, nada. e eu lembro já ficando com mulher, né? Minha família não sabia. Uma vez eu estava no encontro, tias, primos, eu estava com minhas primas conversando, primas que são muito próximas. E aí minha prima falou assim: eu nunca uma mulher homossexual ficou muito perto de mim. Eu nem saberia como lidar, assim, porque é estranho, né? Imagina. Se Ela vai dar em cima de mim? E era esse, se ela gostasse de mim, eu não ia saber como reagir. E aí eu tive um ataque de riso. Daí eu levantei e fui pegar farofa, porque eu falei, não, mal sabe ela, que ela nunca ficou, tô aqui, cadeira com cadeira. E essa mania, né, heterossexual de achar que é a última bolacha do pacote. Sim. Então, assim, se eu estiver do lado de uma mulher heterossexual, com certeza vou estar dando em cima dela. Você fala, gente, mas você se mas é um negócio assim, né? Sim. De se achar É que, na demais. verdade, eu acho que isso é homofobia mesmo, sabe? É LGBTfobia mesmo. É a pessoa acreditar que lá atrás as pessoas LGBT estavam associadas a figuras de depravação, alguma coisa nesse sentido. E que, na verdade, é preconceito, né? Não é um preconceito, assim, muito escancarado, que é estigmatizante e que vem como numa perspectiva, eu não sei lidar porque a pessoa pode dar em cima de mim, eu não sei lidar com quem dá em cima de mim. E aí a gente falando de mulher, né, como se mulher não fosse assediada o tempo inteiro em baladas isso que eu falo, e etc. incapacidade de saber falar não, né? Porque Sim. você falar não, ponto, para qualquer humano, pessoa, vida ali que aparece. Então, mas eu lembro dessa história, assim, porque eu já tinha 21, 22, já ficava com mulher, mas não conseguia ainda verbalizar, porque frases e falas como essa te acuam cada vez mais, né? Você fala, bom, já enfrentei uma barreira que foi eu mesma, né? Me entender, me assumir para mim, e agora tem um outro processo, que é o tal, né? Você sai do armário muitas vezes, até você conseguir falar, bom, para o mundo todo, que você é uma mulher sapatão e como é que isso vai ser olhado e visto por outras pessoas. Né? Com certeza. E você se apaixonou no primeiro beijo pela primeira mulher? Não, cara, eu sou difícil, viu? Não é assim, não. É porque você fez associação com Julia Roberts, né? Só associação, que as borboletas não estão existem. Era isso. Que saem coraçõezinhos pela cabeça. Mas não, foi só um beijo e nada mais. Entendi. E aí acabou por ali esse primeiro beijo. Foi legal, mas foi tipo, não quero mais isso, não. Não foi uma experiência traumática? Não, nem traumática, nem também maravilhosa. Assim, eu guardo com muita boa lembrança esse momento, mas na verdade acho que foi uma abertura, assim. Foi, sabe, depois disso eu falei, o mundo é tudo meu. Nossa, agora, peraí, que tem que, né, mudar o olhar, porque você estava olhando para um gênero que não tinha menor interesse e agora vamos olhar para um universo que é gigantesco. Né? Sim. E você fica no armário durante algum tempo? Até você sair oficialmente do armário. Teve uma comunicado oficial? Mãe, pai? Teve, velho. Teve por e-mail. Isso aí tá relatado no livro, assim, foi assustador, porque daí eu começo, meus pais já tinham se separado, eu começo a ficar com mulheres, eu morava num ateliê com vários amigos, pessoas bissexuais, estavam ali, então todo mundo sabia, meus amigos.
E aí começou a ficar um momento constrangedor, porque os pais dos meus amigos começaram a saber e lidar tranquilamente com isso. Sim. Os professores, meus chefes de trabalho, então já tinham vários adultos sabendo e a minha família não. Sim. Então isso começou a me dar um pânico, porque eu falava, cara, eu tô traindo também, né? Tô traindo a confiança dessas pessoas, porque eu não tô dando nem a possibilidade deles viverem e reagirem a essa informação, por medo. E aí eu ganho uma bolsa de estudos para morar na França, fiquei lá 6 meses, e lá não levei celular, nem nada, e nem computador. Então eu fiquei num estúdio, e aí um belo dia eu falei assim, cara, é hoje. Aí eu fui até uma lan house, escrevi um e-mail com cópia para minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmão, e falando, gente, Paris é linda, a Torre Eiffel é demais. Eu acho que vocês já sabem, se não sabem, imaginam, se não imaginam, vão saber agora, mas eu sou lésbica. E hoje eu andei pelo Rio Sena, o Rio Sena é demais, e aí eu fui no museu, pum, fechei o computador, fui embora, tirei o telefone do gancho, porque tinha um telefone para receber chamada. Sim. E, cara, falei, quero ficar incomunicável 24 horas, porque o coração saindo pela boca. Sim. Eu já tinha 23 anos, então já ficava com mulher há 3 anos. E aí foi esse comunicado oficial e falando, cara, como é que eles vão reagir e como eles vão se conversar. Porque a minha família se fala muito, mas é isso, né? Sobre alguns determinados assuntos. Todos os assuntos que envolvem, normalmente, sentimentos, dores, sensações, amores, a comunicação é um pouco travada. Sim. E aí eu falei, bom, cara, agora eu joguei a bomba, desliguei os meios de comunicação, beijo, não consegui dormir direito. No outro dia fui para Lan House receber essas respostas individuais e ver como cada um reagiu. Assim. Então foi uma saída do armário por e-mail, a não sei quantos mil quilômetros de distância e sem chance de fazer aquela reunião. Porque isso também me dava medo. Eu falava, beleza, eu vou conversar e aí a gente vai sentar para jantar. E aí a gente vai falar sobre o quê, meu Deus do céu? Vai dar um cri, cri, Cara, cri. era puta. E olha, até hoje, eu tô com 40, eu vou fazer 42 daqui 2 semanas. Eu fico pensando, pô, como que eu com 42 anos faria? Gente, eu ia mandar um WhatsApp, ia desligar a internet, não sei, eu fico pensando... Ia fazer da mesma forma. Igual, só com outro meio Sim. de comunicação, porque ainda fico... E por isso hoje crio meus filhos totalmente diferentes para qualquer assunto, assim, sabe? A gente tá tudo bem, não tem assuntos tabus, porque eu vivi uma angústia, assim. A resposta deles foi super bonita, foi super positiva. Legal. E aí hoje eu penso, pô, fiquei lá, né, alimentando essa angústia, talvez por uma grande bobagem mesmo, né? O medo do invisível, né? Muito bom. Se você quer saber como que foi a resposta, compra o livro. Qual dos 2 livros? Tá que no Desmama. Desmama? Eu tenho 3 livros publicados, eu só trouxe 2, porque o Tá nesse segundo é meio daqui. mistura dos dois, tá nesse último Ó, aí. então, Eu esse conto como daqui eu foi. não vou dar spoiler, tá? Ela não vai dar spoiler. Compra o livro, invista, né, na economia sapatão e fique sabendo como que foi a resposta Boa. dos familiares da Marcela. Bom, e aí veio o Mel, né? Mel. A família da Marcela é composta por... Pela Mel, minha esposa, e pelos gêmeos Bernardo e Yolanda, que estão com 5 anos e 7 meses, porque eles ficam muito felizes de saber que eles já estão com quase 6 e não com só 5. Né? Uau! Mas estão mais pra lá do que pra cá Sem mesmo. dúvida. Eu que fico segurando meus 41, porque eu não quero estar para falta 2 semanas, o deles falta 5 meses, eles já estão indo para frente. Exatamente. É uma outra lógica Eu de tô vida. sem- E aí veio o Mel. Como é que você conheceu a Mel? A Mel, a gente estudou junto, a gente fez um curso de pós-graduação. E também não foi amor pela primeira vista. Eu falo que a gente é difícil, a Mel também, que a gente se encontrou na sala, uns 20 alunos, e eu entrei, dei aquela olhada na sala assim e falei, pá, nada, ninguém é interessante. Mas eu, antes, em minha defesa, eu vou dizer que eu nunca acho alguém interessante só de olhar, assim. Eu Sim. sou uma pessoa pouco ligada na estética, eu Sim. preciso conhecer. Então, a pessoa que eu falo, nada demais, quando eu começo a conversar e ela é muito legal, muito interessante, muito... Aquilo começa a transformar minha cabeça. Eu falo, nossa, é a mulher mais linda, mais gata, Sim. mais interessante do mundo. No caso, a Mel realmente é linda e gata, pra quem segue ela no Instagram, ela vai falar, ai, que papinho, Marcela, mas eu juro que eu entrei naquela sala e falei, putz, nada a ver. E a gente demorou uns 2 meses para começar a conversar, assim, porque a gente Sim. nem sequer ficava perto. E aí eu também conto isso num dos livros, né? Acho que foi no Mama, que um dia eu levei uma goiaba para comer na hora do intervalo e a Mel estava mexendo no celular, eu mordi a goiaba, ela falou, nossa, quem está comendo goiaba? Eu falei, sou eu. E aí esse foi o momento da gente conversar por causa de uma goiaba, a gente se conectou.
E aí a gente descobriu muitas coisas Era em uma comum, goiaba assim. branca ou vermelha? Cara, vermelha. Vermelha? Vermelha, porque tem alguma coisa que eu preciso saber sobre isso? Não, eu Numerologia? Não, não é isso. Vou abrir um parênteses, então. Eu sou casada com a Flávia tem 9 anos. E ela não sabe até hoje qual é o tipo da goiaba que eu gosto. É uma piada interna. Porque ela Flávia. sempre compra a goiaba vermelha e eu gosto da branca. Ah, não, Flávia, um recado do coração pra você. A goiaba vermelha é muito melhor, mas eu cito muito a doutora Bicha aqui, só gosto da branca. Pois Tristeza. é, então é uma piada interna. Por isso que eu faço sempre essa pergunta. Mas aí a goiaba conectou vocês. A goiaba vermelha conectou vocês. E aí? Cara, conectou e foi muito louco, porque daí a gente começou a conversar e a gente tinha tanta coisa em comum, assim, dela falar, putz, a mãe dela é gaúcha. Eu falei, nossa, eu já morei no Rio Grande do Sul um tempo. Ela falou, meu irmão mora lá em Porto Alegre, então já tinha. Ela falou, meu irmão chama Gustavo. Eu falei, sabe que eu, né, anos 80, não tinha ultrassom, não sabia o gênero da criança. Falei, eu se nascesse menino ia chamar Gustavo. Inclusive nem tinha nome de menino, eu só tinha nome de menino. Então alguma coisa já dizia lá na gestação que estava esperando o menino. Ela falou, nossa, mesmo nome do meu irmão. Eu falei, putz, eu trabalho com artes visuais. Ela falou, nossa, eu sou produtora de uma galeria. Falei, minha mãe mora na Barra Funda. Ela, a galeria fica na Barra Funda. Aí foi assim, uma sessão, meia hora catártica, assim, de várias sintonias. E aí, daquele dia em diante, a gente foi só se conectando até virar o primeiro beijo, até virar namoro, casamento, filhos e isso tudo aqui que vivemos hoje. Isso foi quando? 2013, 11 anos atrás. 11 anos atrás. Casaram com quanto tempo depois de relacionamento? A gente começou a namorar em 2013, casou em 2017, mas a gente casou para poder ter filhos, né? Por causa da documentação, burocracia. Sim. Mas a gente foi morar junto já, sei lá, 6 meses, um ano depois de estar junto. Então a gente morou junto 3 anos, que para mim era um casamento. A Mel, quando ela falava, vamos casar, ela falava para mim, vamos casar, vamos ter um cachorro e vamos ter filhos. Todos os dias, em algum momento do dia, ela fazia essa frase. E aí a primeira coisa foi o cachorro. A gente adotou a Clotilde. Eu falei, cara, agora tira uma coisa da sua lista aí. Ela falava, então vamos casar e ter filhos. Eu falava, mas a gente já é casada, a gente mora junto há 3 anos, estamos aqui com o cachorro, viajando junto, pegamos o carro, fomos até o Uruguai de carro. Nossa, que uma massa. viagem de 25 dias. Eu falei, cara, que mais, né? O que falta? O que é um casamento? Então eu me questionava muito esse lugar do o que é o casar, né? O casar é essa formalização religiosa de uma religião que eu nem acredito. São as cores que a gente vai usar, mas a gente também foi esmiuçando isso, entendendo que o casamento era nada mais do que um momento simbólico em volta de pessoas que a gente amava e que acreditavam no nosso amor, para celebrar junto esse momento de dizer sim, eu quero ficar com você. E aí a gente decidiu casar em 2017 e as crianças nasceram em 2018. Mas aí casamento e filhos está muito ligado pelas questões de documentação. Você acha que tem diferença? Do Casar no papel e não casar? Hoje, olhando para trás, fez diferença para você? Fez diferença? Não fez, e tanto Mas e tem que, diferença? Cara, eu acho que não. Muita gente me escreve no Insta e fala assim, a gente vai ter filho, você acha que precisa? Eu falei, olha, não conheço a lei tão a fundo, se precisa do papel, se vocês já morarem juntos, isso já está, né, subentendido, se faz sua união estável. Mas pra gente, tanto que a gente celebra a data do casamento da festa, e que inclusive não teve nenhuma cerimônia religiosa, quem nos casou foram os nossos pais, que foram lá na frente ler um discurso. A gente fez 2 festas no mesmo dia, porque não caberia todo mundo na casa que a gente alugou. E à noite, quem nos casou foram os nossos padrinhos, cantando músicas brega e lendo discursos também. Então, não teve cerimônia, não teve nenhum cerimonialista religioso lá. Sim. E aí, a gente casa no cartório, eu nem lembro o dia. Então, assim, o dia de assinar o papel, para mim, é desimportante e foi constrangedor, porque a juíza de paz nos declarou marido e mulher. Ah, não acredito. Então, isso para mim, até o momento que eu falo, puta, na hora a gente ficou ali se olhando. Aí você fala, cara, é isso mesmo? Ela já estava com uma cara fechada, toda a cerimônia. Eu não sabia se era cansaço, mau humor, se ela era muita gente, estava meu sobrinho, isso é uma bagunça. Eu sei que, assim, quando ela finalizou com a cereja do bolo, eu só olhei para aquilo e falei, que é isso? Aqui é uma grande palhaçada, né? Por que eu estou fazendo isso? Então, a festa em si, a cerimônia simbólica, eu acho que é importante, foi importante para a gente, mas como um símbolo. Sim. Agora, o documento em si, eu acho uma grande bobagem, para a gente não mudou nada, é um papel que eu vivo perdendo, que eu nunca sei onde está e que foi o ó lá no cartório. Muito bom.
Você disse que lá atrás, você olhando para trás, né, olhando para sua infância, você eh, poderia ter sido uma criança trans, assim. Como que é esse processo de identificação para você? Essa identificação é uma pauta hoje para você ou não? A sua identificação enquanto mulher é uma identificação que hoje está resolvida, entre aspas? Ó, eu te diria que não seria nenhum assunto se eu hoje não fosse uma escritora e criadora de conteúdo. Ok. Então, para escrever os meus livros, como eles são autobiográficos, os três, eu fico olhando para a minha história o tempo inteiro e pensando sobre ela. Então, para além de viver a minha história, eu penso sobre a história vivida e depois trago ela para palavras. E por isso eu coloco os 2 livros como autobiográficos, mas não 100% realistas, porque eu acho que a memória também envolve um pouco de criatividade, né? De recortes, tanto que é engraçado, um parênteses, a Mel, quando terminou de ler o meu primeiro livro, Mama, em 2019, ela falou, nossa, eu amei, só que eu não me reconheço no livro, em nenhuma das partes. Aí eu falei, você tá me zoando. Eu falo as frases exatas que você falou. Ela falou, nossa, eu nem lembro, porque eu também paro para pensar que a memória é um recorte muito pontual. Então, aqui da nossa conversa, daqui 1 ano, você vai lembrar de determinados pontos que, para mim, eu vou dizer, nossa, eu nem lembro, foram tão irrelevantes, e eu vou lembrar de outros. Então, acho que os livros trazem um pouco isso. E aí, o terceiro e último livro, que é o Desmama, eu começo a pensar na minha infância. Então, eu falo sobre essa infância, esse momento que eu me assumo uma mulher lésbica para mim e para o mundo, e depois, né, quando tenho os filhos. E aí eu começo a pensar nisso, eu falo, nossa, que curioso, né? Eu ali com o chapéu, querendo ser um menino, um homem, em outros momentos também, então eu queria ser piloto de Fórmula 1, eu queria ser jogador de futebol, eu queria carregar botijão de gás, queria trabalhar com gás carregando botijão, falava, botijão. Aí eu falava, nossa, são só profissões de homem, não é possível isso, cara, esses esportes, eu fazia taekwondo, jiu-jitsu, judô, equitação, tudo vinculado ao universo masculino. E aí, por conta do Desmama, isso assim, ano retrasado, 2021, 2022, eu começo a pensar sobre isso e falo, será que eu queria mesmo ter me tornado um homem, né, essa identidade? Mas eu acho que hoje é tarde demais. E por isso que eu falo, lá na infância, talvez, se me fosse dado esta possibilidade, e não estou falando possibilidade minha, mas do mundo, me dar essa Sim. possibilidade de diálogo, de conversa, de perceber, de me olhar, porque tudo isso foi muito reprimido, né? Quando eu tenho interesse por ficar, beijar, olhar uma mulher com 12 anos, e eu vou concretizar isso com 20, 8 anos depois, é uma pausa muito grande. Sim. Então, também penso que se fosse para eu ser uma pessoa, claro que eu também, cara, não sou, né, hoje, e não posso dizer por outras pessoas trans, Sim. de dizer, ah, não, pô, tem gente que com 40 anos vai transicionar e tá tranquilo. Hoje eu olho para isso e falo, cara, eu não tenho a menor vontade, eu tenho uma identidade, né, de mulher que não é totalmente vinculada ao feminino, aos ícones, né, de maquiagem, de brinco. Então, me considero uma mulher desfém, mas também nem acho que tem que atrelar a palavra feminino ao lugar da mulher, mas eu acho que são muitos signos e muitos símbolos aí misturados. Então, hoje, eu não me diria assim, não tenho nada de uma pessoa trans, não tenho isso dentro de mim, mas penso que talvez numa infância, se isso fosse considerado, talvez a minha história hoje fosse diferente. Mas é só um talvez, tá, gente? Eu abri um parênteses assim que, na hora de escrever o livro, puf, estourou um negócio. Falei, nossa, olha só. E também eu fico pensando, será que eu estava só no desejo que hoje muitas mulheres já conquistaram, né? Quando eu olho para a seleção feminina de futebol, Marta, Cris, Dani Zanerato, tantas mulheres incríveis, você fala, talvez fossem profissões que eu desejasse que mulheres, corpos, né, de mulheres pudessem também realizar. Então, também não sei dizer ainda, talvez daqui 3 anos... No próximo livro, quem sabe? Na 8ª temporada do Pod Bicha, eu volto aqui. Perfeito, excelente, excelente, muito bom. E aí veio o desejo de ter os filhos, né? Foi reprodução assistida? Foi uma fertilização in vitro e muito, acho que conversada, porque... De novo, né, fazendo esse parênteses, eu acho que tem esse questionamento do, bom, sou mulher, fui criada para isso, eu acho que tem um hiato e um luto importante nessa história, porque eu, como criança, criada para ser uma mulher, fui criada para ser uma mãe e uma dona de casa no futuro. E aí, com 20 anos, quando eu me assumo uma mulher lésbica, o desejo da maternidade me é arrancado, porque, afinal, uma mulher lésbica não pode ter filhos, não pode formar uma família. E eu comprei esse discurso, tá? Então, assim, com 20 anos, esse desejo que era latente, assim, a única certeza que eu tinha no futuro que eu ia ser mãe,
De repente, com 20 anos, eu falo, putz, que merda, né? Só porque eu sou sapatão, não vou ser mãe, mas tudo bem, eu tô muito feliz como mulher lésbica. E quem que te incutiu isso? Cara, a sociedade como um todo, né? Eu Sim. acho que isso, pra mim, ficava muito claro. Primeiro, o óbvio que a gente insiste, bate nessa tecla, que é a falta de representatividade. Sim. Você olha em volta e não acha uma mulher sapatão. E eu sempre volto e falo assim, cara, tem um exemplo nacional importantíssimo, que é Cássia Eller, Maria Eugênia Chicão, numa história, né, trágica, mas que ocupa Fantástico, Jornal Nacional e outras mídias, de você acompanhar esse processo. Mas mesmo acompanhando esse processo, o que se diz, né, não era outra mãe do Chicão, né, era a companheira de Cássia Eller que luta pela guarda com o avô do Chicão. Então, ninguém tem um vínculo de parentalidade com o Chicão. Ou a companheira, que não é nem esposa de Cássia Eller, ou o avô. E aí, quando decidem que ela pode ser mãe, eu falo... Hoje eu olho para isso e falo, não é que ela pode ser mãe, ela já era mãe, gente. Já era mãe. Como é que vai decidir se ela pode ou não ser mãe, sendo que ela já era mãe? Então, eu acho que faltou essa representatividade para mim, assim, com 20 anos. 20 anos eu estava ali no começo dos anos 2000. E falta o principal, olhar em volta, né? Quando você olha em volta, olhar para minha família e falar, gente, não tem. E aí, a terceira coisa que você fala, bom, é o óbvio, eu não vou ter um sêmen. Como é que eu vou ter um filho se eu não tenho sêmen? Porque entramos num terceiro assunto tabu, que é a fertilização, né? Que é a reprodução assistida. Sim. Casais héteros, cisnormativos não falam sobre essa reprodução. E aí você começa a ouvir histórias. Assim, a prima da tia da minha vizinha tentou 12 vezes até conseguir. Nossa, a irmã do meu tio... Nossa, tentou 8 vezes e desistiu. Você ficava... Eu, no começo, falava, gente, isso vai ser impossível, vai ser super Também era um caro. outro contexto, né? Porque o casal heteronormativo, ele vai procurar reprodução assistida porque, de uma certa maneira, não consegue fazer de uma forma natural. Então, naturalmente, você tem uma dificuldade maior, uma barreira para se romper. Né? Isso não é falado. Isso eu também questionava na clínica que a gente fez, porque essa estatística era assim, ó, a cada 4 tentativas, uma pessoa vai engravidar. Aí eu falava, mas essa pesquisa condiz a casais de 2 mulheres cis que estão entrando na clínica, não por dificuldade de engravidar, mas pela ausência de sêmen? Sim. E aí os médicos me olhavam assim, ó. Não. Eu nunca parei para pensar nisso. Veja, não, não, óbvio que não. Eu nem sei se hoje, isso, né, já faz 5 anos que a gente fez o tratamento, eu nem sei se hoje já existe uma pesquisa. Mas na época, todos os médicos que eu falava, né, andrologistas e tal, todo mundo me olhava. Não. Porque eu dizia, bom, a gente, quando fez ainda o tratamento, a gente ficou com 2 embriões só que foram congelados juntos na mesma pipeta. Ou seja, a gente tinha uma tentativa de gêmeos. Sim. E para uma tentativa, se você pensa que são 4 para uma gestação, uma tentativa com 2 embriões, a chance era... Tanto que a médica falava assim pra gente... Essa tossida foi só para dar uma emoção. Sim, é uma Mentira, pausa dramática. Saído de uma virose porque tenho filhos, isso tá incutido. A médica falava, nem pense em gêmeos. É praticamente impossível, porque você tem 2 embriões que nem são da melhor qualidade, em uma única tentativa, num corpo que nunca viveu tentativas, então que a gente nem tem parâmetro. Acho impossível vir gêmeos. Então a gente nem estava esperando gêmeos. Quando a gente soube que eram gêmeos, eu só me vinha essa médica à cabeça, que hoje é uma referência incrível de médica sapatão. Né? Ela é demais. E ela também olha pra gente e ela fala assim, pô, vocês foram o meu primeiro equívoco, né? De ali tentativas e tal. Mas eu falava isso pra ela, né? Falava, cara, Cibele Lascala, maravilhosa. Beijo pra você. Inclusive, é parceira da Bicha da Justiça, tá, gente? A gente tem uma série de conteúdos com ela, inclusive na campanha Parentalidade Diversa, ela aparece, ela fala sobre reprodução assistida, ícone sapatônico da parentalidade LGBTQIAP+. Se fosse você, procurava lá se é o seu desejo ter filhos, né? Super indicada. Ela ainda não atendia individualmente, ela fazia parte dessa clínica nossa, que eram vários médicos, então cada vez a gente passava por um diferente. E quando a Mel fez a transferência, a gente passou por ela. Numa única consulta, ela falou, cara, a chance é muito baixa. E a gente teve gêmeos. Então, isso mostra que, de fato, falta uma estatística, né, focada em casais LGBT que estão ali por motivos diversos, que não a infertilidade. Dados subsidiados, né, gente? Porque... subnotificados, porque e é isso que faz com que a gente não consiga ter políticas específicas, né, direcionada ali para casais LGBTQIAP+, ou no nosso caso aqui, para casais de 2 mulheres, né. E aí veio Gêmeos.
Nossa, aí vieram tantas perguntas antes, porque vem isso, né? A sociedade me tira o desejo de engravidar, o que eu vou ter uma família, aí eu conheço a Mel, aí a gente casa. E aí a gente se perguntava qual é o momento, qual é o momento, qual é o momento. E isso é muito maluco, você, hétero, cisnormativo, que está me escutando. Eu acho que todos os casais, todas as pessoas que querem, né, ter famílias, ou engravidar, ou adotar, se fazem essa pergunta qual é o momento Sim, certo. sim. Mas pra gente, o momento certo precisava ser muito certo. A gente tem casais de amigos héteros que falam assim, cara, aí a gente parou de usar camisinha numa noite, a gente tava meio bêbado, falou, hoje transou sem camisinha, engravidei. Uhum. Você fala, a gente não tinha essa possibilidade, Sim. né, de tirar a camisinha. Pra gente ia ter que ser, vai numa clínica, marca consulta, faz não sei quantos milhões de exames, escolhe o sêmen no banco de sêmen, faz... E é caro. Puta, você tem a grana, você Caro. tem tempo, disponibilidade, corpo. Então a gente tinha esse... Tem a questão do corpo, né? Que as Nossa. pessoas também não falam sobre isso, né? Não, todo mundo, cara... Enfim, a gente não sabia a treta que ia ser. Por um lado foi até bom, porque a gente se jogou e falou, meu, vamos nessa. Então, as redes sociais foram muito importantes. As pessoas dizem muito, né? Assim, a rede social faz as pessoas perderem tempo. Ali ela consome o seu tempo. Eu digo que a rede social faz a minha família ser possível de existir. Desde sempre, porque foi por causa da rede social que a gente descobriu as clínicas de fertilização, de reprodução assistida. A gente não conhecia esse mundo. Então, por causa das redes, a gente recebeu muitas indicações. As pessoas estavam ali muito próximas para indicar. Foram mais de 100 comentários na primeira postagem, assim. Eu nem tinha rede social grande. E aí a gente começou a entrar nesse universo. E aí a gente se faz a primeira pergunta, que é, bom, quem vai engravidar, né? Eu ou a Mel, somos Sim. 2 corpos com útero, com possibilidades. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou engravidar antes, porque eu sou mais velha, sou 7 anos mais velha que a Mel. Na época a Mel tinha 27, eu estava com 34. E aí a gente, quando fez as primeiras consultas na clínica, eu voltei para casa, comecei a pensar, e aí eu, né, de novo me questiono, eu falei assim, eu queria engravidar, ou eu queria ter um filho, e para ter um filho eu achava que essa era a minha única possibilidade. Sim. Porque quando eu namorei um homem, não existia a possibilidade dele engravidar, um homem cis, não dava. Quando eu namorei uma outra mulher, ela já dizia desde o princípio, assim, eu não quero ter filho, não adianta, não vou engravidar. Então eu pensava, bom, se eu tiver que ter um filho, eu vou ter que engravidar. Sim. E de repente eu caso com a Mel, que é uma mulher que queria engravidar para além de ter filhos. E aí eu paro e falo, cara, eu acho que eu nunca quis engravidar. E eu começo a desbloquear memórias. Assim, eu lembro, eu estava no 3º ano, tinha 9 anos, no recreio. E aí eu lembro que eu estava meio ensimesmada, meio triste, assim. Aí uma amiga chegou perto, eu falei para ela, qual dor você acha que é pior? Servir o exército ou viver o parto? Eu não lembro a resposta dela, mas eu lembro desse momento que, olha a minha comparação, né? Que parir estava ali muito pertinho de servir o exército. A doideira. Daí eu começo a lembrar de várias coisas que eu falo, cara, eu nunca quis engravidar, não. Eu queria ter filho, Sim. mas nunca pensei que era possível ter filho sem precisar engravidar. E eu brinco que foi um momento que assim veio uma luz do pica-pau na minha cabeça. E eu falei, cara, eu sou sapatão, eu posso. Eu tenho do meu lado uma mulher que quer engravidar, que tem esse desejo, e eu vou ter filhos na barriga dela. Sim. E aí foi um momento que eu falei, Mel, é você? Ela falou, não, mas não era você ser que engravidar. Eu falei, não quero. Não quero, nunca Mudei quis, de era ideia. mentira. Não, é tipo assim, eu me revi, eu falei, eu nunca quis. Imagina. E aí voltou um medo que foi esse, cara, será que os meus pais e meus irmãos vão considerar essa criança netos e sobrinhos, como os outros? Sim. E todos eles são assim, meu, que pergunta é essa? É claro que sim. E aí foi um momento meio tipo, Mel, vai que é sua, Tafarel, tô aqui, vamos viver isso junto, mas no seu corpo. Então é um viver junto, mas não tão partilhado, né? Sim. Porque o corpo escolhido foi o dela, com os óvulos dela, né, a genética dela, e a gente comprou um sêmen. E aí na primeira tentativa vieram gêmeos e o nosso mundo fez... a gente nunca mais assistiu um filme na vida. Bernardo e Ioiô. Yolanda. B e Ioiô. Que são Beioiô, eles são gêmeos. praticamente uma coisa só. Beioiô. B e Ioiô. E são coisa mais fofa desse mundo. São muito fofinhos. São questionadores também. Mas também não podia ser diferente, né? As perguntas de vida fazem. Eu fico pensando assim, sabe, Marcela? Eu falo assim, quando eu tiver um filho, eu quero que ele vai ganhar tudo comigo se ele conseguir me convencer. Aí eu já mudei de ideia. Eu não quero que ele me convença de nada, não. Por favor. Cara, e eles, eu acho que tem isso, né? Eles vão escutando e o jeito de agir vai ficando muito parecido, Sim. sabe? De
refletir, de pensar, de falar, de ponderar. Então, é muito curioso você estar do lado de alguém que você está criando e vivendo isso. Mas eles nasceram em outubro de 2018. E aí, no meio desse processo de gestação da Mel, eu decidi que iria amamentar. E foi uma decisão também, assim, meio do além. Eu dirigindo, a Mel grávida de 5 meses, falou, amor, são gêmeos, nós duas autônomas, a gente não vai ter licença maternidade. Eu vou estar maluca com 2 crianças. A Mel tem uma cirurgia de redução de mama. Então, ela já tinha o medo que não pudesse amamentar, né, exclusivo, que não teria evasão de leite. Você não toparia amamentar? Nós somos 2 geminianas, tá? Eu falei, pô, claro, dá? Ela falou, não faço a menor ideia, mas assim, você tem glândula mamária, tem peito, deve dar. Aí a nossa segunda caçada vai para a rede social, encontra uma consultora de amamentação, uma obstetra ginecologista que topa um estudo. E foi o primeiro consulta, caso. Cara, delas foi, eu lembro que a Kelly Carvalho, beijo pra você. Que inclusive é parceira da Bicha da Justiça. Tem um nome aqui que eu vou falar que não seja parceira da Bicha da Justiça, não é possível. Tem um conteúdo dela também na campanha Laços Diversos, sobre parentalidades diversas. Vai lá, se inscreve, que com certeza você vai ter acesso a essa informação também. E aí a Kelly, geminiana também, na primeira consulta, ela falou assim, cara, apresentou todo o protocolo. Aí eu falei, pô, interessante. Quantos casos de sucesso você já teve? Ela falou, 0. Eu falei, pô, todos deram errado? Ela falou, não, os que deram errado é 0 também. Assim, eu nunca fiz esse protocolo. Pesquiso muito, tenho muito interesse. Se você topar, você vai ser o caso 1, tamo junto. Aí eu olhei pra a Mel falou, pô, bora? Eu falei, bora, vamos aí. Aí a gente foi com a Ana Thaís, que é uma ginecologista obstetra, que estava já cuidando da Mel também, e a gente começou a fazer esse protocolo, que hoje é um pouco diferente, mas que foi, né, com uma medicação, usando a bomba de tirar leite. E aí comecei a produzir leite quando a Mel estava com 5 meses de gestação da Mel, comecei a fazer o protocolo. Com 7 meses da gestação dela, comecei já a produzir as primeiras gotas de leite, congelar. E aí ela foi a termo, né, pariu com 9 meses. E na maternidade eu amamentei as crianças junto dela pela primeira vez e amamentamos juntas até eles terem 2 anos. E que é um processo caótico, que é o desmame, né? Que é esse segundo aqui? É o segundo. Desmama. Conta um pouquinho. Vamos do mama ao desmama, né? Do mama ao desmama, exatamente. A gente começou esse processo da amamentação dupla na maternidade. Então, para a gente foi um processo incrível, porque, por exemplo, a Mel ainda estava no período de apojadura. Apojadura é quando o leite está descendo ainda, né? Muitas vezes demora 24, 48 horas para o leite de fato descer. E eu já estava produzindo leite, não estava mais no colostro, já estava com leite mesmo. Então, as crianças perderam muito menos peso do que é o comum de perder na maternidade, né? Ou nos primeiros dias da criança, porque ela ainda está ali mamando, né? Espera para mamar o leite, aí vem o colostro. Eu já estava com leite, mas era esse lugar maluco de amamentar 2 crianças. E acho que tem um momento que eu gosto sempre de frisar, assim, muito bonito, que é, eu conhecia a Mel há 5 anos como mulher. Sim. Mas eu nunca tinha conhecido a Mel como mãe. Sim. E ela também nunca tinha me conhecido como mãe. Então, acho que naquele momento na maternidade foi um reconhecimento estranhíssimo de olhar para ela e falar, cara, agora você é mãe. Eu olhava para mim e falava, nossa, eu sou mãe. Eles são os nossos filhos. Ao mesmo tempo que eu ficava olhando o tempo inteiro para aquelas carinhas com medo de esquecer. Porque eu falava, cara, eu acabei de conhecer. Eu acabei de conhecer nesse minuto. Como que eles são. Não é um processo imediato, né? Não é, né? Cara, não é nasceu, já vi que é meu filho, já amo. Não, as pessoas ficam assim, nossa, foi no primeiro momento. Até, claro que você... Mas tem uma coisa assim que você fica... Cara, como é que é o pezinho mesmo? Aí você vai olhar o pezinho e fala, nossa, esse é o formato. Aí você olha para além e fala, como é que é o pezinho mesmo? Não, peraí, eu preciso olhar... Porque é isso, você está reconhecendo aquele corpo, no nosso caso, 2 corpos. Então, foi caótico. A Mel teve hemorragia pós-parto, teve que tomar a bolsa, né, ferro, depois teve que ser transfundida com sangue, perdeu um monte de sangue, quase foi para UTI. Enfim, eu também tive um burnout, porque 48 horas acordada, amamentando. E eu sei que era um momento assim, depois de 48 horas, eram nós 4 no quarto chorando loucamente, assim. Eu olhei para aquilo, era a Mel chorando na cama sem conseguir se levantar, um filho meu em cada bercinho chorando. Eu falei, cara, e se eu chorar? E aí eu começo a chorar assim. E aí a Mel falava, pelo amor de Deus, não chora, vem aqui que eu quero te abraçar. Eu falava, eu não vou me levantar. Nós vamos ficar vivendo esse momento catártico de todo mundo chorando nesse quarto. E foi um momento assim, cara, inesquecível
para nós duas, eu não sei se para eles em algum lugar, né, tá marcado, mas foi um momento que eu acho de muito respeito nosso de falar, puta, é isso, mudou para sempre. Agora a nossa Caiu a família... ficha, né? Cara, você fala, a nossa família tem 4 pessoas. E até hoje eu penso, mas quem achou que eu seria capaz de ser responsável por 2 crianças? Essa pessoa é muito doida. E eu acho que todo Foi mundo você que tem achou. Cara, com certeza eu que fui atrás dessa coisa aí. Mas quando chega, você fala, nossa, agora sou eu para tudo, né? Eu lembro que as pessoas diziam assim, ó, filho, é para a vida inteira. Eu falava, nossa, que comentário besta, né? Não, jura que é para a vida inteira? Não, seria só para 2 anos. Mas quando eu tive, eu falava, cara, eu entendi a vida inteira. É assim, eu tô lá, trabalhando, toco o telefone da escola, ela tá com febre. Parou, você para o que você tá fazendo e fala, vou buscar. Você fala, nossa. É que não é vida inteira em anos, é vida Não. inteira em horas. Vida inteira, que é 24 horas do dia inteiro da vida inteira. Eu falo, nossa, gente, é muito trampo, né? Teria, claro que teria. Mas eu acho que essa ficha vai caindo em muitos momentos. Ter amamentado junto da Mel foi incrível, porque a gente pôde, de fato, a partir do parto, porque acho que os primeiros, né, processo todo foi o corpo dela, eu estava ali perto, e demorei para individualizar, eu falava, a gente está grávida, a gente vai parir, a gente... Até um dia de falar, a gente não, cara pálida, eu não tô grávida, eu não vou parir, é ela. Porque eu acho que tem esse lugar da mulher, do útero, do reconhecer o corpo, que eu botava a mão na minha barriga e falava, ela falava, tô com uma cólica aqui, eu colocava a mão na barriga e falava, eu sei. Nossa, nesse ovário, não, aqui, eu sinto isso. Mas depois eu entendi que não, esse momento, esse processo é ela, é o corpo dela, que tá gerando os nossos filhos. Na amamentação, não, aí foi um processo nosso, de divisão, de partilha, e aí eu acho que muito igualitário. A gente conseguiu, desde o dia 1 que eles nasceram, rebater, né, esse processo parental de forma muito igual, porque a gente amamentou junto e desmamou também depois de 2 anos. Então, foram 24 meses de uma loucura, e aí, pós-desmame, eu acho que a vida foi dando uma assentada. 2 anos já é uma vida mais independente da criança. Com certeza. Né? Como é que era a dinâmica da amamentação? Existia uma divisão de... Porque você falou, foi bem equânime, né? Existia uma divisão de horários, a divisão era de por filho, como que funcionava? De dia, a divisão era por distância. Então, a criança que estivesse mais perto de você, que chorasse, era você que ia amamentar. Então, sei lá, eu estava no banho, eu estava com os dois, quem chorava, eu amamentava, vice-versa. Ou, às vezes, sei lá, eu estava com um no sling, regando a planta, ela estava com o outro lá no quarto dormindo. Se o dela chorava, ela amamentava, se o meu chorava. Então, não tinha... Era divisão mesmo de distância. À noite, a gente fez 3 momentos diferentes. Então, até eles completarem 60 dias, a gente dormia com eles em cima do corpo aqui e dormia meio sentada, assim, meio deitada, meio sentada, e era aleatório. Cada hora uma pegava um bebê, uma noite... E aí o bebê que chorasse era o seu bebê. Então, se o meu bebê chorasse 8 vezes na noite, eu ia acordar 8 vezes. Se o dela chorasse 2, ela ia dormir muito mais. E pro azar, o bebê, que a Mel tava, sempre chorava a noite inteira. Eu lembro de acordar, ela falava, amor, é o seu bebê que tá chorando. E ela, nossa, eu tava escutando, chega, ela acordou faz 50 minutos. Eu falava, sinto muito, que azar, eu vou voltar a dormir. Depois de 2 meses, que eles já estavam maiorzinhos, a gente começou a dividir pela cama. Então, a Mel dormia grudada na parede, aí tinha um bercinho aqui no meio, eu dormia aqui, e tinha um co-sleeper, que era o berço acoplado para fora. Então, um bebê que tivesse aqui no co-sleeper era meu, do meio era dela. Depois, eles foram para a cama deles, e aí, com 7 meses, aí a gente começou a fazer por horário. Então, a primeira rodada, que era das 9 da noite até 3 da manhã, era o meu turno. Então, independente de quem chorasse, era eu. Depois das 3 da manhã até o sol raiar, era Mel. Mel tinha muita dificuldade no começo de acordar nesse primeiro momento. E aí, depois de 1 ano e pouquinho, virou por bebê. Então, eu fiquei com a Yolanda, a Mel ficou com o B, porque a Yolanda chorava muito, acordava muito. Ela acordava de 7 a 12 vezes por noite. Então, você, puérpera, o que está indo. E era livre demanda, né? Livre demanda, mas a gente também relactava com fórmula. A gente colocava a fórmula numa chuquinha com um caninho, grudava o caninho no peito e aí mamava o leite do peito com um pouco de fórmula.
No começo a gente chegou a fazer 7 vezes por dia, mas depois a gente diminuiu para 3 vezes por dia. Então, por 3 vezes eles mamavam um pouco de fórmula e o resto era peito. À noite nunca mamavam fórmula, era peito a noite inteira. E aí foi essa divisão de criança até eles terem 2 anos. O que fez com que até hoje tenha um grude maior na hora de dormir da Yolanda comigo e do Bernardo com a Mel, porque até os 2 anos era assim que dormiam, né? Por causa do peito. Que incrível. E foi você quem quis desmamar? Mas sem dúvida alguma. Com 1 ano de vida eu falei, mas chega, não dá mais pra mim. Porque tinha essa coisa também, pra Mel amamentar era prazer. E pra mim amamentar era todo o resto, menos prazer. Pra mim era, cara, a fome, era resolver problema, era resolver o choro, era acolhimento, acalanto, remédio, era tudo que o peito podia simbolizar, mas não era prazeroso, não era aquela coisa de você olhar e falar, Nossa, que lindo. Margarina delícia, e você amamentando ali. Pra mim não tinha, pra Mel tinha. A Mel ficava, ela falava, não é o momento mais lindo da sua vida. E eu assim, ó, não é. Nossa, não, vou olhar pra cá. Não é. Porque pra ela, então quando eu cheguei com 1 ano, eu falei, cara, chega. Pra mim, eu preciso regular essa mamada. Porque eu comecei a me sentir, eles já andavam, né? Então eu me sentia meio que uma vaca leiteira, assim. Você tá ali, de repente vem uma criança, tá aqui, sei lá, conversando com alguém, de repente uma criança levanta sua camiseta e você fica meio, opa! E aí, tava mamando seu peito. Então, a gente começou a regular a mamada, daí ela falou, não quero regular. Então, eu regulava, ela não. Aí, eles estavam na escolinha e aí veio a pandemia. Aí, não tinha o que fazer. Aí, era peito, paquete quero, 24 horas por dia, toda hora. Então, a pandemia atrapalhou muito o processo de desmame. Mas o desmame noturno, gostaria de dizer que foi Dona Melanie que instituiu na minha casa. Assim, um belo dia eu escuto o Bernardo chorar loucamente lá no nosso quarto com o B, no quarto com a Yolanda. Aí, depois de uma meia hora de choro, eu fui lá ver, ela olhou pra mim e fez assim, sai. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, tô desmamando. Aí eu falei, ah! Aí ele chorou umas 2 horas e dormiu no outro dia, ela com uma olheira. Eu falei, amor. Ela falou, chega. Ele não tá dormindo a noite inteira porque ele acorda pra mamar. Ele vai ter uma noite muito melhor se ele desmamar. Eu falei, obrigada. Mais uma luz. E aí ela desmamou o B, ficou uma semana, a gente focada no desmame dele. E aí depois veio o desmame noturno da Yolanda. E aí, quando fizeram 2 anos, foi o desmame de todo mundo. Ela queria ter amamentado um pouquinho mais, mas também não, já tinha dado, assim, sabe? Para eles, para nós, para todo mundo. Tanto que ficou tudo bem, ninguém sofreu nenhum grande processo de luto, não. E você tem uma menina e um menino dentro de casa, né? Assim, é diferente criar crianças com sexo, com gêneros diferentes? Ó, eu vou te dizer que até uns 3 anos a gente não via quase diferenças, assim. Então, o Bernardo por muito tempo usou vestido, sempre pintou a unha. E Yolanda também, a gente não tinha, inclusive as gavetas não tinham divisão de roupas. Porque até 2 anos, até 2 anos e meio usavam fralda, então não tinha calcinha e cueca. E as roupas eram, tipo, dividia por ordem. Isso aqui é só short, isso aqui é só calça, camiseta, mas não tinha o dela e o dele. O máximo de divisão eram os vestidos, porque ele tinha 2 vestidos dele, que a Mel tinha costurado, e ela tinha todos os outros. Então, a gente não sentia tanto. Depois de 3 anos, a gente começou a sentir algumas coisas, por exemplo, a força. O Bernardo é mais pesado, é mais parrudo, então ele tinha mais força para 1000 coisas. Até desde muito pequeno, ele aprendeu a ficar em pé segurando na cabeça dela, até ela encostar a cabeça no chão e ele levantava. Então, ele sempre teve uma coisa de força mesmo, que estava mais vinculado a esse corpo. E aí, depois, a sociedade grita, né? Dessas diferenças de vestuário. Então, a gente teve mais dificuldade, por exemplo, com a Yolanda, para ela entender que o Bernardo poderia usar brinco, anel, vestido, unha pintada, porque ela estranhava. Ela falava, mas B, vai pintar unha. Pintar unha é coisa de menina. Eu falava, filha, pintar unha é coisa de quem tem unha. Aí ela fazia, é. B, você vai usar colar? Isso é coisa de menina. Eu falava, colar é coisa de quem tem pescoço. Então ela sempre chacoalhava um pouco a cabeça e fazia, nossa, por que eu tô falando isso? Mas você percebe já um bombardeamento uma introjeção. Cara, tudo, Bruna, assim, que você olha na sociedade, tem muito essa divisão, né, de brinquedos. Mas hoje a gente percebe, claro que tem questões, às vezes, de roupa, né, de jeitos, mas eles fazem aula de circo juntos, aula de natação juntos. Agora fez uma divisão, ela foi fazer balé, ele tentou ir, não curtiu, tem um menino na sala da Yolanda que faz balé, mas ele não gostou. Ele está fazendo aula de parkour. Ela hoje, inclusive, neste momento está lá, porque ele começou semana passada, ela está indo lá ver se ela curte fazer aula de parkour. Então, a gente tenta
ao máximo, manter algumas aulas junto, né? Fazer os mesmos esportes, não fazer essa diferenciação. Então, ela vai fazer balé, ele vai fazer... Não, fazer isso tudo junto. As roupas, eles que decidem, mas já tem esse olhar um pouco, né? Das pessoas, de como o Bernardo falava, vou deixar o cabelo crescer até a cintura. Aí um dia não aguentou e raspou todo o cabelo. Ela quer deixar o cabelo da sereia. Acho que nessa fase que eles estão de 5 anos, essas questões de gênero são muito marcadas. Mas tem a nossa criação dentro de casa, né? O que, que a gente fala, como a gente conduz, os livros, tudo que a gente assiste. Então, percebo, mas não percebo tanta marcação, e nem só deles, viu? Acho que dessa geração que está chegando com eles, eu acho que as coisas são mais fluidas. Talvez na 8ª temporada, quando eu voltar aqui para falar, talvez aí eu já te fale, olha, tá diferente aqui, eles já estão, sei lá, com 11 anos, tá bem difícil, tá bem... Mas, por enquanto, eu sinto algumas marcações, mas bem menos do que eu sentia comigo na minha época, sabe? Do que pode, do que não pode fazer, assim. E foi Bernardo que pediu para usar o vestido, obviamente. E como que foi esse pedido? Cara, ele queria usar uma coisa que rodasse. Porque a Yolanda Nossa, usava que o legal. vestidinho, ficava girando, 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 girando. E aí ele falava, também quero girar, também quero girar. E a Mel costurou um vestidinho, que eram uns coelhinhos, assim, com uma saia. E aí ele usava algumas vezes e ficava girando. Mas mesmo em outros momentos, a gente em casa, todo mundo, eu com saia, todo mundo girando, ele ia lá, colocava e girava também. E pra gente isso sempre foi assim, cara, da ordem do natural. Mas hoje eles estão numa escola pública que tem muita liberdade. Então, o Bernardo vai de unha pintada, a gente recebe muitas crianças lá em casa, amiguinhos da escola, e assim, a Mel é a manicure da geral. Então, ano passado, tinham lá 3 meninas, 2 meninos, todo mundo pintou a unha. Os meninos lá na fila, tia, agora sou eu, meu, eu quero preto, o meu eu quero verde, eu quero uma unha vermelha, uma amarela, não sei o quê. Então, acho que a gente já percebe isso, porque eu acho que não é só os nossos filhos, acho que tem toda uma geração também, e não estou colocando só crianças da bolha, porque eles estão numa escola municipal, 270 crianças, com crianças ali de famílias mais tradicionais pedindo para pintar as unhas e que, cara, eu não vou comunicar mãe, pai, vó, olha, está indo de unha pintada e no dia seguinte fui buscar na escola, seguia de unha pintada, então assim, estava tudo bem. Claro que não são todas, né, a gente ouve às vezes na agenda falando, olha, fulano, não pinta a unha, mas eu percebo também que para eles é mais fácil viver nessa sociedade livre porque a sociedade já está ficando um pouquinho mais aberta, assim. Mas os pedidos do Bernardo são sempre acolhidos, os da Yolanda também, viu? Ela quis, agora foi, acho que no final do ano passado, raspar os 2 lados Eu como vi, o meu. que fofura. Ele pediu, eu raspei aqui o dele, e ela falou, também quero. Aí eu falei, Mel, vou raspar. Ela falou, não, beleza, me ajudou, segurou, e a gente raspou, e ela ficava usando aqui o cabelinho preso para deixar os side cuts aqui do lado. Então tem isso da gente, eu penso sempre, falo, cara, o cabelo é deles, né? Quem sou eu para falar, vai fazer, não vai fazer? O Bernardo, no ano passado, um dia ele voltou da escola, esse dia foi treta. Ele falou, mamãe, eu quero que você raspe aqui, aqui e deixe só aqui, ó. Aí eu falei, o quê? Só uma bolota aqui, assim, ó. Aí raspa bem aqui, deixa só. Eu falei, filho, eu tô achando que não vai ficar muito legal. Não, vai ficar muito legal. Vai ficar um calvo, né? Porque vai ficar, sei lá, só um negócio. 2 entradas, assim. Um calvo de 4 anos. Uma bola aqui em cima. Eu falei, ai, filho. Aí a Mel já assim, ó, não dá. Aí eu fui na internet, peguei esse penteado. Eu falei, filho, vai ficar assim. Ele, que feio! Eu falei, pois é. Não. Então eu quero. Daí ele decidiu outro penteado. Mas isso eu penso sempre, cara. A Mel às vezes fala, deixa crescer, tá tão bonito. Eu falei, pediu pra raspar. Ele tá querendo raspar. Quem sou eu pra falar? Vai deixar ele? Não decide como vai ficar o meu cabelo, né? Sim. Ontem eu mandei ele pra escola. O Bernardo é super vaidoso, assim, né? Então ele fica, agora tá penteando o cabelo pro lado, faz um topete, escolhe o anel, o colar, o óculos de sol, todo. E aí ontem eu mandei ele pra escola de manhã, ele com sono e tal, botei uma calça toda estampada e a camiseta da escola. Aí fui buscar ele tava assim, mamãe, meus amigos ficaram falando que eu tava de pijama. Essa calça é de pijama? Aí eu ri, porque realmente parecia de pijama. Eu falei, filho, não é, mas pode ser. Mamãe, não quero mais ir para a escola com essa calça, tá? Ela não é bonita. Eu falei, filho, com certeza, você pode escolher sua roupa, você não escolhe a minha. Eu também não deveria escolher a sua, mas é que tu é um preguiçoso e não escolheu, né? Então ele vai, não, agora, aí hoje ele foi de calça jeans para a escola. Ele falou, não, mãe, hoje eu vou bem bonitão. Foi de calça jeans e uma camiseta do Minecraft, que ele decidiu, não queria ir com a camiseta da escola, e foi lá de chuteirinha e tal. Então ele mesmo passou gel no cabelo, no topete.
Então eu falo, cara, vai. Eu sou super, tipo, vai aí, escolhe, tá tudo certo. É só uma roupa, é só um Pô, cabelo, é só para, uma gente. unha, não Que tem cresce e que nada. muda, total. Não tem nada demais. E de onde veio o desejo de escrever? De escrever os livros especificamente, né? Putz, o desejo da escrita, acho que veio... Eu sou uma pessoa que sempre li muito. Venho de uma família de pais professores e que são leitores vorazes. Então, cresci e me acostumei muito com a leitura. E quando a gente decidiu engravidar, eu fui para uma livraria grande de São Paulo e falei, cara, eu queria um livro de dupla maternidade, de maternidade lésbica. Aí o cara falou, qual o nome? Eu falei, qualquer um que você tiver aí, que eu já queria começar a ler hoje. Ele falou, putz, não tem. Eu falei, não tem, acabou? Vai chegar quando? Ele falou, não, moço, não tem, nunca vi, não existe. Eu falei, pô, que livraria chucra, eu vou para a internet. Não achei. Eu achei um livro da Alicia Loutran, que é Parentalidade Homoafetiva, o Desejo de Ser Feliz. Talvez não seja bem esse o título, mas ela conta algumas histórias de duas mães, a grande maioria de adoção socioafetiva. Sim. Então, uma mulher hétero casou com um homem, separou, aí namora uma mulher e ela vai assumir esses filhos. Tinha um caso ali de fertilização, mas que foi muito legal para mim, assim, poder ler aquilo. Eu funciono muito pela leitura. E aí eu comecei a falar muito sobre a nossa história, né? Porque pelo fato de eu ter amamentado, a gente fez muita entrevista, assim, para todas as redes de televisão, jornal, revista. A gente foi falando muito e as pessoas diziam, nossa, isso aí dava um livro, né? Nossa, essa história é tão legal. E eu falei, cara, porra, eu queria tanto ter lido esse livro que eu não encontrei, então eu vou escrever esse livro. E aí foi catártico, porque o Mama eu escrevi ele em 9 meses, assim, foi do 5º mês da gestação da Mel até os 3 meses de nascimento das crianças. E eu brinco que foi o meu parto, assim, porque o processo de escrita ele é um processo, para mim, muito catártico, de sentar e, assim, lembrando, às vezes eu escrevia de 3 a 4 horas por dia, todos os dias, assim, porque eu ficava ali, tem várias fotos de eu com os nenéns no sling, escrevendo, ou deitadinho aqui, amamentando, escrevendo com uma mão só, lembrando de todos esses momentos. Então, acho que se eu tivesse que resumir, assim, a escrita é por livros que eu gostaria de ter lido. Sim. Tanto que eles viraram um hit, né? Os 3 livros, assim, eu só trouxe 2, mas viraram meio esse momento de casais que estão querendo engravidar e que leem o livro. E hoje acho que ele ocupa um lugar que me deixa ainda mais emocionada, que é um lugar de boas-vindas para o resto da família. Então, o Mama, ele é um livro que passa pelo casal que quer ter o filho, e aí ele vai para a mãe, para a sogra, para o avô, para o vizinho, para a tia, para a madrinha. E essas pessoas começam a me seguir no Instagram e começam a conversar comigo, falando, oi, tudo bem? Olha, minha nora tá grávida com a minha filha, você é vovó, e eu li seu livro. Cara, isso assim me deixa arrepiada de falar, meu, que importância, independente de ser meu livro ou de outra pessoa, mas que importância existirem livros, porque hoje eu falo no plural, são alguns livros que existem, que possam acolher, sabe? Porque eu acho que também para essas famílias expandidas, né, futuros vós, bisa, tios, padrinhos, é importante também você ver que não é o primeiro caso, não é o único, já existem muitos, né, que estão ali. Então, eu acho que o livro vem desse lugar de materializar histórias felizes e possíveis e que possa trazer um pouco esse acolhimento para outros casais. Nossa, perfeito. Por falar em felicidade, você sabe por que chama Pó de Bicha? Não, conta aí. Não? Tem nem ideia? Vai nem chutar? Não, esperava que você fosse pelo menos chutar. Pô, não é um podcast da bicha, ou porque pode tudo, bicha? Não. Do poder? Não. Ah, para, então não sei. Porque é pó de bicha. Que é tipo prim-pim-pim. O supra-sumo de ser LGBT. Amo. Então, falando de coisas positivas, né? Porque a gente gosta de focar naquilo que é positivo mesmo. A gente entende que existem as dificuldades e a gente luta contra elas. Mas focando nos pontos positivos de conquista que a gente teve. Para você, Marcela, o que é o prim-pim-pim de ser sapatão? Casar com a Mel, né? Essa deusa, essa mulher. Meu Deus. Cara, mas eu acho que assim, o pirlim-pim-pim de ser sapatão, cara, pra mim hoje é eu poder olhar para outras mulheres com muitos olhares diferentes, assim, eu poder ter uma rede de amigos, porque eu acho que hoje o ser sapatão tá super imbuído desse lugar feminista, né, do empoderamento feminino, do mulher. Eu estava semana passada numa roda de conversa sobre maternidade com Guilherme Boulos. Fica a dica, São Paulo, pelo amor de Deus, vote em Boulos, tem que tirar o atual prefeito daqui.
E aí, cara, você olha em volta, você fala, puta, olha que demais, assim, tem um monte de mulher aqui, mulheres que eu quero ser amiga, mulher que eu quero ser paciente, mulher que eu quero ser cliente dela e mulher que, cara, eu ficaria, eu beijaria, eu estaria junto. Então, poder olhar para esse lugar da mulheridade com tanta amplitude, assim, algo que eu falo, nossa, que rede incrível, sabe? Que eu não sei se eu fosse homem, eu teria tanto orgulho de falar, pô, sou um cara, tal, sem, né, diminuir ou desdizer, tenho um filho em casa, não sei como é isso, mas quando eu olho para o feminino e para essa luta hoje da mulher, eu fico muito feliz de ser uma mulher e ser sapatão. Eu estava nessa roda e tava, cara, tinham ali vereadoras, deputadas, quando eu falei, eu sou uma mãe sapatão, todo mundo olhou, eu falei, eu já gostei, cara. Então, acho que tem Sim. a palavra sapatão, além do que ela é muito maravilhosa. Ela né? não é? Só o Instagram que não gosta, mas a Pois gente adora, é. velho. Mas ali, o Bicha também eles não engajamento, gostam, não, sabe? não Porque gosta. tentaram podar a gente de tudo quanto é jeito, mas a gente é resistência, né? Pô, inferno, Então né? é foda, Mas é é foda. bonito demais falar, sou sapatão, é lindo. É verdade, é verdade. E aí, onde que a gente encontra pra comprar? O Desmama, bom, os dois estão nas principais plataformas, né, os três de vendas de livro, de Amazon, Submarino, Americanas. O Desmama eu tenho bastante comigo, então se alguém quiser entrar no Instagram, eu quero autografado, com dedicatória, lá, tenho. O Mama eu tenho pouquíssimos, mas o Mama é a segunda edição do Mama, ele saiu pela primeira vez pela Dita Livros. A Dita fechou esse ano, tomou outros rumos, ele foi para Jandaíra, que é uma editora maior, que eu tenho super orgulho, então lançou agora no final do ano. Tá lá na Jandaíra, que é uma editora também feminista, da Lisandra, maravilhosa. E o Desmama eu tenho alguns comigo também, posso mandar autografado e tudo mais, mas os três estão em plataformas, dá para encontrar com um clique aí na internet, vai encontrar todos eles. Muito bom. Então a gente vai deixar na descrição do vídeo o nome certinho dos livros, tá? Para vocês conseguirem localizar. E do mesmo jeito que eu vou deixar as redes sociais da Marcela, e aí é só chamar, seguir, chamá-la, que vocês vão ter acesso para conseguir comprar os livros e comprar mais de um também. De novo, economia sapatão é extremamente importante, tá, gente? Fundamental a gente fazer o dinheiro circular entre os nossos. É sobre isso também. Dá trabalho escrever, tá, gente? Né? Se não, tem que valorizar, porque dá um senhor trabalho. Sem falar que é de fundamental importância, porque é o que gera representatividade. E essa palavra parece piegas, mas não é. Não é. Tem uma simbologia muito grande, muda vidas. Muda vidas. Porque sem representatividade, a gente entra num limbo de não conseguir ter acesso a uma série de direitos, a uma série de questões que, pela representatividade, seria muito mais simples. Não, cara, eu adoro essa palavra e acho que ela ficou em voga, né? Por isso que ela parece piegas e tal, mas ela é fundamental. Hoje a gente fala de representatividade e fala também de estatísticas, né? Assim, pô, não basta só representar a gente numa novela, a gente quer agora a estatística. Eu não quero ser 1% dessa representatividade na novela só para falar que teve, né? Meio cota. Tem um aqui, já tá bom. Sim. Não, a gente quer agora uma quantidade. Além da representatividade, a gente quer ser 30%, 40% dessas representações em novelas, em peças, em propagandas. Então, doutora Bruna, ou doutora Bicha para os íntimos, todos os convites que as pessoas me fazem, assim, de palestras, aulas, podcast, videocast, eu sempre falo sim, sempre encaixo na agenda. Essa semana, agora, mês do orgulho, né? Junho, tem um monte de TCC, de faculdade, de mestrado, de doutorado, de entrevista, de conversa, porque eu acho que é isso. Quanto mais a gente puder falar, eu penso nem no presente, assim, eu penso que isso vai trazer um futuro muito mais tranquilo para os meus filhos. Porque eu já percebo uma mudança na geração deles hoje. Quando eles tiverem 20 anos, cara, as coisas vão estar muito mais claras. Então, acho que a luta de hoje, ela muda hoje, mas ela muda amanhã também. Então, por isso, para mim, essas escritas... Estou terminando agora de escrever um livro sobre escola e diversidade LGBT, para falar como foi a entrada deles numa escola formal, pública, em São Paulo. Né, como é que foi para a escola ter uma família de duas mães, como é isso no dia a dia deles e nosso, e principalmente as conversas com as crianças. Eu falo muito para as empresas, eu sou palestrante, talvez hoje o meu principal trabalho, né, rentável, e eu sempre falo, cara, não me chamem só no Dia das Mães, ou o orgulho LGBT, ou o orgulho lésbico, me chama no Dia das Crianças. Sim. Que eu quero falar para esses pais e mães das empresas sobre como conversar com as crianças, porque fica essa coisa assim,
pô, tudo bem ser viado, mas precisa beijar na rua? Sim. O que que eu vou falar pro meu filho? Na verdade, assim, você não precisa falar nada pro seu filho, viu? O que que o seu filho vai falar para você? Que ele vai te fazer uma pergunta que você não vai saber responder. E por que que você não sabe responder? Por que que você não consegue? Eu converso com os amigos dos meus filhos diariamente, assim, todos os dias eu tô lá conversando sobre assuntos que me chegam dos mais variados. E perguntar sobre pais e mães é bonitinho, vou finalizando já aqui, mas semana passada uma menininha perguntou do B, né? Ele não tinha pai, por que o pai nunca vinha? Eu falei, Bernardo, o pai dele nunca vai vir porque ele não tem pai, ele tem 2 mães. Ela falou, eu também tenho 2 mães. Eu falei, como é a sua composição familiar? Falou, meu pai era casado com a minha mãe, aí eles separaram porque não dava certo, e meu pai casou de novo com a minha outra mãe, então agora eu tenho 2 mães e um papai. Sim. Aí eu falei, olha que legal, cada família é uma. Aí o Bernardo ficou olhando e falou, eu tenho 2 mamães também, mas eu não tenho nenhum papai. Então, também eles vão se reconhecendo, e se entendendo nesse lugar com muita facilidade. Se você tem a escuta e você consegue, né, devolver sem a dificuldade, porque eu acho que o adulto vai criando isso. Estava falando com a pediatra deles e ela falou, nossa, outro dia meu filho, quando pequeno, perguntou o que era destino. E estava no carro. E aí eu fiquei lá 10 minutos divagando sobre destino, futuro, nananã. E aí terminou, ele falou, e por que a Waze, quando a gente chega no lugar, ela fala, você chegou ao seu destino? Aí ela falou, porra, Mar, eu fiquei 10 minutos divagando sobre a filosofia do destino, ele só queria saber destino como chegada. Sim. Por que eu não perguntei? O que você está perguntando? Sim. Que aí é a simplicidade, né? Por que você está fazendo essa pergunta? Sim. E aí simplificar, acho que é a história. Então, eu boto fé nessa geração, porque eu acho que eu boto fé também que o presente vai mudar esse futuro. Com certeza, é para isso que a gente está trabalhando e essa geração ela vem reprogramada. Sabe? Ela vem reprogramar. Ela vem. Não é reprogramada, como que fala? Deu pane no sistema e eles começaram do zero. Reboot. Obrigada. Então é sobre isso, né? Bom, Má, infelizmente a gente já acabou. Volta na oitava temporada, gente. Tô falando. Pode me convidar. Vai vir antes, com certeza. Tá bom, volta. Obrigada por ter topado, obrigada por se disponibilizar, obrigada por topar seu primeiro episódio da 2ª temporada. Cara, que demais, né? Tá aqui já no mês das mães, entrando no mês do orgulho. Eu falo que eu amo maio e junho, que é o Touro Gêmeos. E tem essas 2 datas ótimas pra gente ter motivo pra estar aqui. Com certeza absoluta. E hoje é o dia da família, tá? Olha lá, gente, 3 motivos, dia da família. Hoje é dia da família. Pois é, já temos aqui. Boa, pronto. Já resolvemos. E para você, então, que nos assistiu, quero te agradecer a sua companhia. Já sabe, sigam a gente nas redes sociais, @bicha_da... Bruna, eu ia falar @Bruna. @bicha_da_justica. Gabriel até parou assim para pensar. @bicha_da_justica. Má, qual que é o seu? Marcela Tiboni. Muito bem, muito bem. Ativa o sininho, compartilha. Aquele protocolo que vocês já estão acostumados das blogueiras, a gente também faz, né? Porque também precisa ter visibilidade, tá bom? E a gente se vê, então, na semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo bate-canal. Um grande beijo para vocês e até semana que vem. É nóis. Tchau. Tchau, galera.